Galera, vou pedir licença para falar sobre um dos personagens mais casca-grossa da obra de Naruto. E sem sombra de dúvida, na minha opinião, esse cara foi injustiçado. Por que eu tô falando isso? Vocês vão entender ao longo do vídeo. Porque, além dele ser um personagem super casca-grossa, ele foi de suma importância para a obra em si de Naruto. E ele teve um desenvolvimento muito bacana. E falando em desenvolvimento, ele também foi responsável também para ajudar na evolução da Aldeia da Folha. Quem é esse cara, Dom? Fala logo que eu não aguento mais. O próprio lendário Canino Branco. Esse personagem super casca grossa, badass e realmente se tornou uma lenda. E olha que falando de lenda, Naruto tá repleto de lenda. Mas esse cara deixou sua marca. Então vamos entender um pouquinho da dinâmica e qual foi a importância que esse personagem teve na obra de Naruto. Então vamos dar um pulo lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Vocês já estão inscritos no nosso canal? Se você já tiver inscrito, meu muito obrigado. E você que está chegando agora, sinta-se à vontade, se inscreva, deixa o seu like, já metralha aí e deixe seus comentários, que é muito importante. Mais importante mesmo é você aqui junto com a gente. A sua presença é muito importante e de suma importância, que realmente nós ficamos agradecidos. Beleza? Muito obrigado pela audiência e vamos ao que interessa. Esse personagem, assim como eu falei, ele merecia mais destaque em Naruto, pois ele era tão temido quanto, tanto pelos seus aliados quanto pelos seus inimigos. Ele era conhecido como Canino Branco, era tido como tão forte até mais que o próprio Hokage. Ele era o pai de Kakashi, tão forte que até mesmo os Kage teria, que pensar duas vezes antes de enfrentá-lo, cara, para vocês terem uma ideia do poder insano desse cara. E olha que eu vou te falar, hein? Ele não é da alta patente. Ok? Sakumura Taki, o lendário Canino Branco de Konoha, não era somente o pai do Kakashi. Ele era um verdadeiro monstro no campo de batalha, cara. Ele fazia justiça e fazia, sim, uma grande diferença. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, esse monstro tacou o terror nos inimigos geral, de uma forma tão absurda que até hoje, até em tempos atuais, o seu nome ecoa durante décadas. Por quê? Ele deixou um legado, cara. Ele realmente deixou sua marca registrada. E não é para menos. O nível de Sakumo era tão simplesmente insano que reza a lenda que ele era tão forte quanto os Senins lendários. E olha aqui, os Senins lendários não são qualquer personagem. São Jiraiya, Tsunade e o próprio Orochimaru. Juntos, tinham um poder comparável ao dos 5 Kages da época, incluindo o quarto Aikage, o Noki, até mesmo o próprio Hiruzen, para vocês terem uma ideia. E isso, tá? Em outras palavras, nós estamos falando de um ninja que sozinho poderia rivalizar com os maiores nomes da história de Naruto. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele era um simples ninja. Como assim, Dom? Um simples ninja? Um cara que é capaz de rivalizar com os maiores nomes da história de Naruto? Ele não era um simples ninja. Ele era de fato um ninja diferenciado. Mesmo depois da sua morte, o medo que ele causava ainda existia. Durante a Terceira Guerra Ninja, um grupo de shinobi, da Vila da Pedra, viu o Kakashi no campo de batalha. E por um breve momento, pensaram que ali, à frente deles, estava o próprio Sakumo, que tinha voltado à vida, que tinha voltado dos mortos. Para vocês terem ideia da presença avassaladora desse personagem, os caras olharam pro Kakashi, e imaginaram logo ele, o Sakumura, cara. Então o que acontece? Os caras olharam e falaram, meu, não pode ser. Porque se ele realmente voltou dos mortos, nós vamos vencer essa guerra. Era justamente isso que os ninjas pensavam. Mas ali estava uma outra lenda, o seu filho, o Kakashi. Só de ver os cabelos brancos e a famosa lâminazinha, os caras já gelavam, a espinha, sabe, já congelava, para vocês terem uma ideia. Sakumo Ataque, pode não ter tido muito destaque na história principal, mas o seu legado, o legado dele, vive até hoje, cara. E a gente aqui do Nerd Manchete resolveu trazer para vocês, por quê?
A gente fala sobre, né, o Hashirama, a gente fala sobre o Minato, fala sobre o Jiraiya, Tsunade, né, o próprio Hiruzen. Cara, tem vários personagens super casca-grossa que realmente fizeram uma diferença, né, marcaram o seu nome na obra de Naruto. Mas o Canino Branco, cara, ele teve uma diferença, tá, nisso. Por quê? Ele teve um final trágico. E esse final trágico realmente é bem triste, até mesmo para o próprio Kakashi que presenciou aquilo ali, né? Ele se sacrificou, para não falar outra palavra, para proteger o coletivo, mesmo que isso significasse traumatizar o seu filho Kakashi, né, a curto prazo. Olha só o significado que ele tinha. Então ele se sacrificou em prol de todos, sabendo que ele fazendo aquilo ali, ele estaria protegendo até mesmo o próprio filho, o Kakashi. Mas o que eu quero dizer é que, pelo final tão trágico, na minha opinião, tá? No meu ponto de vista, é meu ponto de vista, tá, galera? Eu achei que esse cara, ele foi injustiçado. Porque ele ganhou um hype tão grande na obra de Naruto que ele ficou até mesmo equiparado ao próprio Minato. Para vocês terem uma ideia, o Minato o respeitava. O Minato ele ficou lisonjeado por conhecer o lendário Canino Branco. Para vocês, né, conseguir aí assimilar a importância desse personagem. Então, se o Minato ele chegou a essa conclusão, isso significava que ele era tão forte quanto o Minato, ou se não mais, certo? Mas é claro que isso é tema para outro vídeo. Mas em uma questão resumida, o que eu quero dizer é que o seu patamar de força técnica ninja estava subindo tão rapidamente que eu acho que ele não foi muito bem aproveitado na história, não foi muito bem aproveitado, encaixado na obra de Naruto. Então, de alguma forma, não sei, né, os roteiristas, né, os criadores acharam melhor ceifá-lo. Assim como muitos outros que a gente conhece na obra, que realmente tiveram muito destaque. Mas um destaque como esse, que é um dos responsáveis ali por ajudar, né, na evolução da Aldeia da Folha, né, o Canino Branco, ele merecia, cara, ele merecia, e o seu legado ele tinha que existir até hoje, em tempos atuais. Você pode ver que pouco é mencionado sobre essa lenda, né? Pouco. A gente olha o Kakashi, basicamente a gente lembra dele. Por quê? Tal pai, tal filho. Por isso que a gente resolveu trazer aqui sobre essa lenda e seus maiores feitos e o que ele representou na obra de Naruto. E quem, né, teve, né, a oportunidade de conhecê-lo até hoje reverencia, porque ele sim é o lendário Canino Branco. E vocês curtiram esse vídeo? Se vocês curtiram esse vídeo, não saia de se inscrever, que é muito importante, nos ajude a crescer, que estamos crescendo graças a vocês. E claro, fiquem à vontade para vocês comentar, porque o canal é de vocês. Dito isso, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera, fui!